the branches we found, searching for some. Vamos lá. Você já sentiu que começar era a parte mais difícil de tudo e quando você se viu, você tava lá, perdido, sem saber exatamente o que fazer, mas cheio de vontade de dar os próximos passos? É exatamente para falar sobre os começos, sobre quanto é difícil quando você não sabe, sobre todas as coisas que a gente tem que superar para conquistar coisas que a gente sempre sonhou. E os primeiros passos são sempre os mais difíceis. Se você parar pra pensar e tentar se lembrar de quando você começou a caminhar, por exemplo, como era difícil até se manter assim equilibrado, como era difícil você, no começo do seu emprego, que você não conhecia as pessoas, que você não conhecia os processos. É pra falar sobre os começos que eu tô fazendo uma série de lives chamada Os Primeiros Passos. Pra vocês saberem, eu tive um perfil hackeado, então eu tô ali transmitindo no meu perfil antigo, aqui transmitindo no meu perfil novo, porque eu ainda tenho algum controle sobre isso. E é pra falar sobre o começo desse perfil chamado Empreende Verde, que foi muito legal ter acontecido isso, porque eu tô vivenciando também o que os meus alunos estão vivenciando. Então eu saí de um perfil de quase 4 mil seguidores para estar agora com 200 seguidores falando sobre como é começar, sobre como é dar os primeiros passos, sobre o que você precisa para chegar no estágio que você sempre sonhou. Então eu separei inclusive aqui 5 começos diferentes, porque se você parar pra pensar, quem progride, né, tá sempre começando alguma coisa. Você sempre, se você começou a fazer vendas, você vai pensar como escalar. Se você começou a escalar, você vai pensar em como fidelizar esse cliente e como tornar o processo mais fácil e mais rentável e um monte de coisa. Você sempre vai estar começando alguma coisa se você se propôs a evoluir. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é isso. Se você acha que tá sendo muito difícil, que você tá perdido no processo, que você não sabe quais são os primeiros passos na construção de um legado, e aqui eu tô falando, quero lembrar que esse perfil ele é 100% desenhado para donos de negócios sustentáveis. A minha máxima, o que eu acredito é que donos de negócios sustentáveis vendendo muito é o que salva o mundo. Se a gente passa a ter donos de negócios sustentáveis que sabem estruturar processos de vendas, que sabem gerar fluxos de venda toda vez que precisarem, que sabem ter uma comunicação assertiva que atrai clientes apaixonados, que dão valor para a sua oferta, você começa a entrar num fluxo de abundância diferente de quem não faz tudo isso. De quem não sabe estruturar um processo de venda, de quem não sabe se posicionar no mercado. E quando você não se posiciona no mercado, o que acontece? O seu cliente não sabe diferenciar o seu produto do seu concorrente, porque você não está posicionado. Ele não consegue entender o que você faz de diferente do outro cara. Por que ele vai comprar o seu produto sustentável e não do teu concorrente? E daí, quando você não está posicionado e você está nesse lugar, sabe o que acontece? Você vive procurando cliente, não consegue vender o suficiente, você oferece às vezes até desconto e mesmo assim não consegue gerar o volume de vendas que você precisaria. E daí você começa a achar que o mundo não compreende as alternativas sustentáveis ainda. Você começa a achar que talvez as pessoas não estejam preparadas para comprar um produto sustentável. E não é nada disso. Você tem uma solução genial. Você tem uma solução fantástica. Você tem uma coisa que promove uma pequena cura na sociedade, algo que realmente melhora o seu entorno. Mas você não sabe vender. Você não sabe quais são as palavras que você tem que colocar para despertar o desejo de compra no seu cliente e através disso você proporcionar uma grande satisfação para ele, porque o seu produto com certeza resolve alguma coisa. Se você vende comida, se você vende roupa, se você vende serviço, se você vende autocuidado, todas essas coisas atendem uma lacuna da vida da pessoa. Anota essa, lembra? Eu sou aqui prof e eu vou ensinar vocês muitas coisas voltadas para o desenvolvimento dos negócios sustentáveis. E
pega um caderninho de aloha, como eu chamo. Por que é o caderninho de aloha? Porque eu falo com donos de negócios sustentáveis, certo? E eu quero conduzir essas pessoas num faturamento tão grande que elas possam ter uma semana sabática a cada 7 semanas. E através disso elas possam trabalhar com todo o propósito, com todas as coisas que elas se propuseram a fazer, mas elas também têm qualidade de vida, a qualidade de vida que elas escolheram para si. É por isso que o método Sustente-se, que é o método que eu criei, que vai, né, tudo isso que está acontecendo aqui, essas lives, essa programação, as aulas, os conteúdos no Stories, os Reels, tudo que eu tenho feito tem sido para preparar donos de negócios sustentáveis para chegarem no dia 5 de setembro e participarem por 4 dias de um mini curso chamado A Revolução Sustentável. O que é a Revolução Sustentável? É um curso onde eu vou mostrar a estratégia infalível para que você tenha alta performance na venda de produtos ou serviços sustentáveis e junto com isso você consiga construir um legado, você consiga encontrar um cliente apaixonado pela sua oferta, então ele vai pagar o valor justo do que você tem para oferecer e isso vai fazer que você entre num fluxo de acreditar no mercado, de acreditar nas pessoas, de acreditar no seu produto e isso vai te dar gás para você ampliar vendas. E daí de alguém que hoje não consegue viver do seu negócio, você vai passar a ser alguém que amplia, que alcança outras pessoas, que amplia a sustentabilidade no mundo, que defende uma determinada bandeira e vê esse território crescendo ao seu redor. Se você defende os animais, isso vai se ampliar. Se você é um lugar lixo zero, isso vai se ampliar. Se você quer conectar pessoas através da educação ambiental, isso vai se ampliar. Por quê? Só porque você conseguiu se posicionar no mercado e se comunicar de uma maneira que o cliente diga, nossa, eu estou precisando escutar exatamente isso. Eu preciso escutar que eu não sei me posicionar, que eu não sei vender. Eu preciso escutar quanto isso é importante eu elaborar para poder efetivamente chegar no lugar onde eu quero. E pega essa visão. Eu não estou querendo colocar vocês num lugar de sucesso financeiro e de maior faturamento, porque isso é o meu ideal de sucesso. Eu estou querendo colocar vocês nessa posição de maior faturamento, de mais resultados, porque eu entendo que isso vai fazer com que você fique mais forte, que a sua iniciativa fique mais forte. E isso é o que eu entendo que vai realmente ampliar a sustentabilidade, mais do que eu ensinar as pessoas a separar o lixo, por exemplo, que é uma coisa que eu sou especialista. Porque eu vejo centenas de donos de negócios sustentáveis com soluções magníficas, coisas geniais para a sociedade, mas que não conseguem vender. Então, hoje eu separei a minha história, os primeiros passos da minha escola. Eu tenho uma oficina de sustentabilidade, aqui deixa eu pegar um cardzinho, depois eu vou explicar o que é esse card. Esse é o logo da minha empresa. E ela foi fundada dia 27 de novembro de 2012. Foi o dia que eu recebi o protocolo do CNPJ e eu estava oficialmente empreendendo. Com nota fiscal, com tudo mais. E daí foi muito curioso esse começo, porque eu tava assim, com o que eu chamo de energia do principiante. O que é a energia do principiante? É aquele cara que já entendeu que sustentabilidade é o máximo e que ele decidiu que ele vai querer levar isso para mais pessoas. E daí ele decide fazer disso uma iniciativa, seja ela com fins lucrativos ou não. E daí quando ele tá nesse momento, com toda essa energia do principiante e animado por estar começando um negócio, ele começa a falar muito sobre essa causa que ele tem, sobre as coisas que ele pode transformar no mundo, e através disso ele vai, com toda aquela empolgação de quem está começando, trazer mais pessoas para esse movimento. Só que ele não se deu conta nesse momento, e eu também não tinha me dado conta, que nem todo mundo está conectado com sustentabilidade na mesma instância que eu tô e que provavelmente você tá. Porque o meu público, como eu falo, com donos de negócios sustentáveis, são pessoas que já fazem sustentabilidade acima da média. São pessoas que já são referências na sua sociedade, que já entenderam que são um epicentro de transformação e que em algum momento disseram, cara, eu vou colocar isso no meu trabalho, eu vou colocar isso para minha equipe, eu vou colocar isso no meu ofício e eu vou fazer isso chegar para mais gente. E daí o que eles fazem? Eles abrem um restaurante vegano, é aí que você vê um salão de beleza que não usa nada que testa em animais, é aí que você começa a descobrir os brechós, os upcyclings, uma série de iniciativas que se colocaram nesse lugar.
E daí o que acontece normalmente? Esse cara que tá cheio de empolgação e querendo contagiar e ampliar a sustentabilidade no mundo, por não saber se comunicar, por não saber para quem tá se posicionando, acaba virando o que as pessoas chamam de o eco-chato. Porque daí ele tá tão focado que aquilo é legal, que aquilo é o máximo, que ele tenta contar aquilo de uma maneira para pessoas que não estão abertas. E aquilo tem uma barreira que te impede de contagiar a pessoa. Ao contrário, ao invés de você ganhar aquela audiência, você perde aquela audiência, você perde aquele amigo, você perde aquele cliente, você perde... Por quê? Porque aquela pessoa não está conectada com o mesmo valor que você. Então, se você, por exemplo, tivesse um restaurante vegano, tá? Que você tem a causa de proteger os animais, tudo lindo, maravilhoso, inclusivo, toda uma cena maravilhosa, e ao invés de você tentar convencer as pessoas pelo ponto de vista do veganismo, você dissesse que o paladar, que você faz a esfirra vegana mais incrível de toda a sua cidade, de toda a sua localidade. E você tenta convencer, trabalhar o imaginário dele para entender quanto a sua solução atende o que você se propõe a entender. Se você está vendendo comida, você se propõe a saciar alguém. Se você está vendendo uma roupa, você está dando funcionalidade, mas você também está dando uma personalidade. Então, você vai entender que a sua marca vai atender o que você... porque ela nasceu para atender. E sustentabilidade está lá como um pano de fundo, é seu compromisso ético, você vai estar fazendo, mas você não necessariamente vai estar usando isso como argumento de venda nesse momento. Por quê? Porque daí você ganha 97,5% do mercado. E por que eu tô falando que você ganha 97,5% do mercado se você não estiver só usando argumento zero? Porque existe uma estatística que comprova que os sustentáveis são uma minoria. E essa minoria... Bom, existe um estudo que fala que a curva de inovação equivale a 2,5% das pessoas. Pode procurar lá no Google e dar uma olhada e você vai entender. O que é essa curva de inovação? São pessoas que adotam soluções inovadoras num curto prazo. Então, são pessoas que estão abertas a novidades, a novos produtos, a novas formas de fazer, a novos serviços, né? Quem foi o primeiro cara que comprou um celular? Com quem que ele falava? Ele ligava para um telefone fixo, provavelmente, né? Então a gente vai vendo que existem pessoas que têm um perfil de estar mais aberto à inovação. E existem dados estatísticos que comprovam que os sustentáveis são uma parte da curva de inovação. Se a curva de inovação é 2,5% das pessoas do mundo, provavelmente isso vai se transferir para o teu nicho também. Então, se você vende comida, as pessoas sustentáveis vão ser 2,5% de todas as pessoas que comem. Se você vende roupa, as pessoas que compram uma roupa que você está vendendo, provavelmente 2,5% das pessoas que compram a sua roupa são sustentáveis. Então, que outros argumentos você pode dar de elegância, de conforto, de seja lá o que for, que vai trazer o cliente para a sua oferta sustentável? É sobre isso que funciona esse perfil aqui, é sobre isso a missão da Revolução Sustentável, esse mini curso que vai acontecer do dia 5 a 8 de setembro, de maneira gratuita, sempre num link secreto que eu vou divulgar só para quem estiver no meu grupo de WhatsApp. Para estar no meu grupo de WhatsApp, você tem que estar para entrar no grupo de WhatsApp, você pode clicar no link da minha bio e entrar nesse grupo. Dito isso, eu vou contar 5 começos que eu tive na minha empresa para te entender que, além de começar a ser mais difícil, você está sempre começando, que nem eu falei no começo dessa live. Se você decidiu que ia progredir, você vai estar sempre começando alguma coisa. Porque daí quando você chegar no patamar de ter conquistado a coisa anterior, você vai dizer, ok, então agora eu vou pro próximo estágio, depois eu vou pro próximo nível, depois eu vou pro próximo patamar, e é assim que as coisas vão acontecendo. Então, uma das coisas que é importante você entender é que o que eu tô te mostrando aqui é uma maneira de você ver a realidade de outros econegócios, de você entender que as dificuldades que a gente passa são de naturezas diferentes, mas as confusões são as muito parecidas. Pra você ter uma ideia, hoje eu atendo donos de negócios sustentáveis desde 2012, né? Vai fazer 10 anos, dia 27 de novembro desse ano, faz 10 anos que eu tenho essa empresa.
E eu vejo que as principais dúvidas, às vezes até é só uma segurança que precisa para ter certeza que tá indo no caminho certo. Muitas pessoas, muitas assim, diria que 97% das pessoas acham que não sabem o suficiente tecnicamente para estar fazendo o que tá fazendo. Então tem que ter coragem, tem que ter estudo, tem que ter orientação. Qual é o curso do mercado que você vai fazer e qual é o curso do mercado que você não vai fazer quando você está iniciando um negócio? Entende? Então são várias coisas que você passa de momentos que vão te fazendo ficar sem saber que próximo passo dá. E para que nada disso aconteça com você, eu criei uma série de produtos que atendem donos de negócios sustentáveis em diferentes estágios. Então tem o cara que está recém tirando a sua ideia do papel, tem o cara que está recém iniciando um negócio, que já abriu seu CNPJ, que já sabe o que vai oferecer e está criando as primeiras ofertas, fazendo as primeiras vendas. Tenho clientes que já estão começando a escalar vendas, se firmar no mercado. Então você vai ver que existem vários diferentes estágios de primeiros passos. Quando você vai fazer a primeira venda na internet, ela é uma coisa nova. E quando você vai fazer a primeira venda numa loja física, ela também é uma coisa nova. E quando você vai fazer a primeira venda por telefone, ela também vai ser uma coisa nova. Então você vai começar a entender, e aqui eu tô falando de vendas, porque muito desse perfil vai falar sobre maximizar o seu faturamento. A minha maneira de fortalecer negócios sustentáveis é fazendo com que esses negócios tenham fôlego financeiro para se bancar suas ideias e poderem realmente proliferar a sustentabilidade, entendendo o valor daquela contribuição que se tem para a sociedade. E colocando esse valor com tamanha autoridade e respeito no mercado que as pessoas não só vão estar querendo comprar, como elas vão estar te indicando para outras pessoas, vão estar desejando tudo isso. E vão estar ficando felizes que você prospere, porque sabe dessa rastreabilidade toda que você dá, de tudo que você tem no seu processo de sustentabilidade. Então, para começar tudo isso, a primeira coisa que eu quero contar para vocês foi o meu primeiro começo, que foi quando eu realmente abri a empresa. Quando eu recebi aquele CNPJ, o que estava acontecendo na minha vida? Eu já tinha feito uma pós em gestão ambiental. Eu tinha ficado 2 anos inseridos nesse cenário com pessoas aprendizes como eu, mas tinha gente que era secretária de meio ambiente da sua cidade, tinha gente que trabalhava com geologia, com descontaminação de solo, coisas que eram muito longe da minha linguagem. Pensa, eu sou uma pessoa formada em comércio exterior, que decidiu trabalhar com sustentabilidade. E daí, o primeiro começo foi esse, sabe? Tipo, que empresa eu ia abrir? O que ia fazer a minha empresa? Como exatamente eu ia contribuir com as pessoas? E daí foi a primeira coisa que bateu, assim, foi durante uma aula da pós-graduação que uma professora falou do Lutzenberg, que é para mim o maior ambientalista do mundo, né? O José Lutzenberg, já falecido, brasileiro. E esse cara um dia falou uma frase na aula, repetindo o Lutzenberg, que dizia assim... que lixo só era lixo se tivesse no lugar errado, que se tivesse no lugar certo era insumo. E sendo insumo, você diminui a extração de matérias-primas e, nossa, você tem benefícios exponenciais por estar com o lixo no lugar certo. Triado, pronto para uso, coisa e tal. E daí, gente, naquele dia eu não dormi, porque eu cheguei à conclusão o que eu tinha valor para vender. O que eu podia vender? O que eu podia ser remunerada para se fazer? E o que eu tinha decidido era que eu ia colocar o lixo no lugar certo. Esse era o meu trabalho. E daí, ok, beleza. Fui pro contador, decidi a natureza da minha empresa. Eu tive um contador muito perspicaz, porque ele chegou à conclusão de que eu ia dar provavelmente muitas consultorias ao longo desse processo. E ele me disse assim, Fabiola, se o teu objeto de trabalho vai ser a consultoria... Isso significa que tu está colocada na principal na taxa de imposto mais alta que tem. E se você está colocado na taxa mais alta de imposto que tem, você pode colocar nesse seu contrato social que você vai fazer outras atividades também que tenham a ver com o seu negócio, mesmo que você não tenha certeza que elas vão acontecer. E daí, gente, se eu mostrasse para vocês o meu contrato social, todas as atividades que tem lá, tem assim, desde brechó, desenho de software, tem gestão de resíduos, tem consultoria, tem... Puxa, eu poderia pegar assim até comercialização de artigos antigos. Tem assim, ó,
vai falando que se tem a ver com lixo, na época eu botei no meu contrato social. Por que que isso aconteceu? Porque eu não fazia ideia do que eu ia vender pra quem. Eu sabia que eu queria colocar o lixo no lugar certo, mas como eu fazia isso? Qual era a operação, qual era a maneira que eu tinha para materializar esse meu trabalho? E daí foi o meu primeiro começo. Foi quando eu decidi que eu ia fazer minhas primeiras propostas. E daí eu decidi que eu ia atrás dos meus primeiros clientes. E daí, nesse momento, gente, só para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma imagem do cenário de pano de fundo, nessa época eu fazia todos os cursos que você pode imaginar, de logística reversa, gestão de resíduos, seminários, fóruns. Eu era voluntária em inúmeros grupos. Eu fui voluntária no Banco de Resíduos da Fiergs, no Comitê de Planejamento Estratégico da Indústria da Moveleira e de Extração de Madeira do Rio Grande do Sul. Eu fui voluntária na Net Impact, que é uma ONG que ajuda instituições sociais através de projetos sustentáveis, de uma metodologia deles. Eu fui voluntária, deixa eu me lembrar, daí aconteceu, eu fui voluntária do Lixo Zero, e quando eu estava nesse movimento do Lixo Zero, eu promovi aproximadamente 100 eventos em uma semana, todos os anos na minha cidade. Isso foi em 2014, 2015, 2016, 2017. E daí, quando eu chamava as pessoas para colocar o lixo no lugar certo e falar sobre isso num congresso, num seminário, em 100 eventos por ano, eu acabava falando sobre como fazer gestão de resíduos de hospitais, como que é uma escola lixo zero, como que é uma universidade lixo zero, como que é uma cozinha lixo zero, como que é um restaurante lixo zero, como que eu vou resolver vários tipos de resíduos. Então eu tinha gestão de resíduos da construção civil, gestão de resíduos de hospitais, gestão de resíduos de eletroeletrônicos. Eu fiz o primeiro congresso de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul, sobre compostagem. Nesse congresso tinha 3 pessoas na ocasião. Eu me achei uma fracassada. E hoje essas 3 pessoas são os 3 maiores compostadores que a gente tem no estado. Então, o que hoje eu me dou conta? Que na época, como voluntária, eu consegui agregar um quórum absolutamente qualificado. Por quê? Porque as pessoas viam que o meu trabalho era técnico, que eu tinha propriedade para falar do que eu estava falando. E da onde veio essa bagagem? Porque quando eu escutei aquela frase do Luxemburgo e decidi começar a trabalhar com lixo, eu já tinha 20 anos de logística. E daí eu comecei a entender como aplicar isso para resíduos. Então, quando eu fazia os cursos de logística reversa, eu estava anos-luz na frente de muita gente que estava começando naquele momento. Porque eu já sei trabalhar com logística, eu sou assim, já estava incorporado com o pé nas costas. E daí, é um momento que eu quero lembrar que eu me senti da mesma maneira como uma mentorada minha falou esses dias. Eu me senti como um estagiário da minha própria empresa. Imagina você estagiário de ser dono da sua empresa. É exatamente isso que você escutou. Porque o que acontece? Eu vinha do comércio exterior, eu era um as no volante do comércio exterior, eu já era líder de mercado, vendia, tinha funcionários, equipe, tudo funcionando maravilhoso. Líder de mercado. E daí, quando eu pedi demissão dessa multinacional e saí para abrir o meu negócio, como é que você faz a sua primeira proposta? Qual é o primeiro cliente que te abre uma porta? Como que você chega nesse cliente? O que você vai vender para ele? O que você vai oferecer? E daí, eu comecei a visitar os lugares que eu achava que precisavam fazer logística reversa. Então, eu comecei a visitar, eu peguei meu dinheiro, que eu nessa transição de carreira tinha guardado, que falava que era um dinheiro voltado para eu poder investir em mim mesma, nos cursos. E eu peguei esse dinheiro e comecei a ir para São Paulo, visitar entidades de classe, porque eu entendia que, e tudo para te ter uma linha do tempo, né? Eu comecei a estudar logística reversa em 2008, eu terminei a minha pós mais ou menos em 2010, e quando eu terminei a minha pós foi quando assinaram a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil. Então, pela primeira vez, a gente tinha uma lei que definia que a gente tinha que fazer alguma coisa com o nosso lixo. E isso quem tinha que fazer um plano sobre isso era o Brasil inteiro. Então, a União tem que ter um plano de resíduos, os estados e cada município. Então eu pensei, cara, todo mundo vai comprar o que eu tenho para vender, porque eu sei logística reversa. E o que aconteceu com o mercado, gente? O que acontece com um prefeito que está submetido, tá
exposto a uma lei nacional que decide que ele tem que fazer gestão de resíduos e ele nunca pensou nisso. Ele ficou desesperado para poder se adequar, porque se esses municípios não cumprissem essa lei, eles deixavam de acessar alguns recursos federais. E qual é a cidade que gira sem dinheiro? Nenhuma cidade gira sem dinheiro. E daí eu pensei, então agora eu vou explodir vendendo, tudo muito lindo. Comecei a frequentar mais um fórum, que era o da FAMURS, que é uma associação de secretários das cidades, né? Então é uma associação dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então esses representantes, né, pensavam coisas em comum, por exemplo, isso, ok? Então veio uma política nacional de resíduos sólidos e eu sou prefeito da minha cidade, o que eu faço nessa hora? Então eu comecei a frequentar a FAMURS e entender como que eu poderia me aproximar do poder público e tudo parecia factível e distante, factível e distante. Ao mesmo tempo que eu via que eu tinha a faca e o queijo na mão, que eu estava no momento certo do mercado, que eu estava com a coisa certa no mercado, eu chegava naquela realidade e tudo parecia muito distante. Porque as entidades de classe, que eu falei que eu comecei a visitar lá, como é que foi essa história? Eu peguei meu rico dinheirinho que eu tinha guardado para essa transição de carreira, identifiquei essas entidades de classe, a BINE, a Bividro, são empresas, são associações que cuidam de determinados produtos no Brasil. E esses produtos que eu fui visitar, eles tinham logística reversa obrigatória, ou seja, eram associações que iam ter que ajudar os seus associados, as suas empresas, a criar planos de logística reversa. E daí eu comecei a pegar meu dinheiro e ir para São Paulo e visitar essas empresas e dizer, vamos fazer o plano de logística reversa e mostrar as alternativas e como eu poderia trabalhar. E dei tudo errado. Por que tudo errado? Porque essas pessoas não me conheciam, não entendiam a autoridade que eu tinha sobre isso. Porque esses caras, por mais que tivessem uma obrigatoriedade legal, eles não estavam a fim de fazer, nem estavam a fim de bancar essa conta. E eu também não tinha uma abordagem que era persuasiva e não sabia me colocar de uma maneira de dizer, vou fazer, posso oferecer isso aqui, vamos trabalhar juntos. E daí, depois de visitar esses caras de 2, 3 vezes para São Paulo, um deles me chamou para um happy hour e me disse assim, Fabiola, olha só, seu trabalho é lindo, é maravilhoso, suas ideias são contagiantes, mas a gente vai empurrar com a barriga, a gente não vai fazer a logística reversa agora. E naquele dia, gente, eu voltei chorando no avião e pensando, nossa, que cara de pau, como é que esse cara vem, me chama para uma reunião e me conta uma coisa dessa maneira e do jeito que foi. E eu não acreditava, e daí quando eu voltei, nessa ocasião eu já estava fazendo a semana lixo zero. Então, eu voltei e eu tinha um ambiente onde um cara tinha me dito que não ia comprar, que eu ia empurrar com a barriga, que não ia cumprir a lei, que blá 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 blá. E de outro lado, eu cheguei e aterrissei numa cidade onde estava repleto de pessoas voluntárias fazendo 100 eventos sobre lixo zero. E essas pessoas me contagiam, porque elas querem saber como é que eu faço com o lixo no meu condomínio, como é que eu faço com o lixo no meu restaurante, como é que eu faço para aderir isso, como é que eu começo uma compostagem no meu bairro. E daí você vai respondendo aquilo, e você vai ensinando, e você vai vendo as transformações, e você vai vendo negócios surgindo, e você vai vendo todo mundo se transformando porque você decidiu se dedicar para algo realmente importante, para algo que você sabe fazer e que eu não só sabia fazer, mas também era necessário para o mundo. E daí, gente, então o meu primeiro começo foi esse, foi tentar bater em clientes errados. E eu levei muita porta na cara, porta na cara, e começou a comer meu dinheirinho lá daquela reserva técnica e eu fui começando a ficar preocupada. E daí, quando chegou no final de 2014, eu tendo observado toda aquela boom que tinha dado na minha vida, das pessoas querendo saber do meu trabalho, querendo saber sobre lixo zero, querendo saber sobre tudo que eu tinha para oferecer, eu disse, cara, eu acho que eu vou tentar oferecer um curso. Não para os caras lá que têm obrigatoriedade legal, não para os donos lá das associações ou representantes, né, das entidades de classe, das associações de pneus, das associações de eletroeletrônicos, não para esses caras. Eu vou fazer um curso para essa galera do lixo zero. Eu vou fazer um curso para quem quer saber sobre lixo zero. E daí foi quando eu criei um curso chamado Sustentabilidade do Eu Sozinho. E o que aconteceu? Coloquei no mercado, ofereci, vendi.
validei, entendi que sim, que as pessoas queriam saber. E as pessoas que se fizeram a primeira edição do curso saíram muito impressionadas, muito transformadas, entendendo o quanto elas fazem diferença na sociedade. E através disso eu me empoderei, e daí foi quando eu comecei a oferecer o segundo curso. Nessa época, gente, olha, outra coisa que aconteceu de pano de fundo. Eu, por um lado, não vendia nada. Não conseguia atender nenhum tipo de cliente. Ali eu comecei a dar meus primeiros cursos que tinha assim 3, 5 inscritos. E antigamente, quando eu comecei a dar os cursos, não sabendo se, né, fazer um teste de validação de mercado, os meus cursos tinham inscrições de R$200, R$170. Teve curso que eu cheguei a lançar por R$80. Hoje já não são mais esses valores. Por quê? Porque eu entendi que esse conteúdo pode agregar na sua vida, pode transformar a sua vida, pode transformar a sua realidade, a realidade de outras pessoas e te trazer benefícios. Então, e aqui já falando de negócios, porque a gente está falando sobre começos, né? E eu sei quanto começar é difícil. Para validar, para eu ver a relevância do meu trabalho no mercado, eu cobrava barato. Cobrava barato e venho subindo os valores, porque eu ainda não estou no valor justo dos meus produtos, principalmente depois do digital. Quando chegou o digital, eu tive que voltar para estaca zero. Eu já estava assim com valores de high ticket. Para te ter uma ideia, numa sessão presencial que eu atendo clientes em programas corporativos, uma sessão de 3 horas eu cobro aproximadamente R$15.000. E normalmente um cliente corporativo não compra uma sessão. Ele compra uma sequência de sessões. Então, às vezes, eu faço projetos de 50, 70 mil reais com um único cliente já no presencial. Só que daí entrou o desafio do digital. E no digital, eu decidi atender um outro público com um outro... Ó, eu tô falando de um novo começo. Você saca como isso é cíclico? Então, o primeiro começo que eu tive foi lá tentando atender. Eu vou falar hoje sobre meus 5 primeiros começos, sobre 5 começos que eu tive, tá? Na minha empresa. O primeiro foi esse, que eu tentei atender esses clientes corporativos e que eu mandei minhas primeiras propostas e que eu levei porta na cara e que eu achei que o meu trabalho parecia irrelevante ou que as pessoas não estavam prontas para comprar, e na realidade o meu único problema era que eu não estava aplicando técnicas de venda, não estava fazendo da maneira certa, gerando autoridade, despertando o desejo do meu cliente, e isso tudo é necessário para um processo de venda, ponto final. Então, esse foi o meu primeiro começo. O segundo começo que eu quero contar pra vocês é quando eu comecei a fazer meus primeiros produtos relevantes. O que eu chamo de produtos relevantes? São esses cursos. Foi quando eu observei a galera do lixo zero e disse, ok, então tem gente querendo saber sobre o que eu tenho para oferecer, tem gente querendo saber sobre o que eu estou ensinando, tem gente querendo saber sobre lixo zero, tem gente querendo transformar a sociedade, então vamos lá, vou ajudar essas pessoas aí. Então eu ofereci meus primeiros cursos. Então daí o primeiro que nasceu foi o Sustentabilidade do Eu Sozinho. Aí o segundo curso que nasceu foi o que é ser lixo zero e por onde começar. Aí depois veio o Todo Lixo é um Erro de Design. Aí eu fiz um outro curso que se chamava Germinando Autonomia Urbana. E esses cursos eu dava edições, uma edição por ano. E a cada curso que eu fazia, eu atraía mais pessoas para perto de mim. E essas pessoas que chegavam no meu curso, pensa que sustentabilidade é uma coisa voluntária, né? Eu até costumo dizer que só faz sustentabilidade quem tem um princípio ético acima da média, porque você não vai mudar os seus hábitos, mudar a maneira como você consome, como você vive, se você não estiver pensando em outras pessoas, se você não estiver pensando nas futuras gerações, se você não estiver pensando no bem-estar do mundo. Então, chegavam para mim pessoas que elevavam muito o nível da discussão. Pessoas que já sabiam de sustentabilidade, mas que estavam pagando do próprio bolso um curso para aprender mais sobre isso. E isso era inédito. E essas pessoas que vinham e faziam cursos comigo de sustentabilidade, que aprendiam no Sustentabilidade do Eu Sozinho, no Germinando Autonomia Urbana, em todos esses cursos, o que aconteceu como efeito? Elas viram como era importante elas levarem tudo isso a sério e fazer isso de uma maneira realmente transformadora. Foi nesse momento que algumas dessas pessoas começaram a abrir as suas empresas. Começaram a pedir demissão dos seus empregos antigos e fazer uma migração de carreira. Então eu tenho uma aluna, por exemplo, Patrícia, que ela é publicitária de formação
E daí ela fazia as garrafinhas de um suco de laranja. E ela fez o curso Todo Lixo é um Erro de Design. E daí um dia, colocando o filhinho dela, o Inácio, no berço, ela ficou pensando assim, pô, mas e se aquela garrafinha que eu faço de plástico do meu cliente, porque eu sou uma publicitária, eu trabalho com marketing, fosse a garrafinha inteira de laranja, não fosse um plástico. E daí ela, empoderada por essa ideia, saiu do seu emprego e patenteou o plástico de laranja. Então, eu comecei a ver que os cursos que eu dava tinham um grande efeito na vida das pessoas. Ele era muito transformador, ele era muito empoderador e ele trazia as pessoas para esse lugar de protagonismo. Mesmo que eu ainda estivesse vendendo pouquinhas edições, pouquinhos, né? A cada ano eu fui vendendo mais e mais caro, mas mais quantidade, mais alunos a cada edição. E a cada edição essas inscrições têm sido ainda mais caras. Então, aí foi quando eu fiz meus primeiros, como eu chamei aqui, meus primeiros produtos relevantes. Então você viu, eu primeiro mostrei minhas primeiras abordagens que deram errado. Aí eu tô mostrando agora meus primeiros produtos relevantes. Aí agora, o terceiro começo que eu quero te contar foram os primeiros desdobramentos que isso aconteceu, que foi isso que eu falei, por exemplo, da Patrícia. Esses cursos começaram a fazer com que meus alunos decidissem empreender. Então, uma outra aluna do Todo Lixo é um Erro de Design foi a Camila. A Camila é arquiteta. E um dia ela me ligou e disse assim, Fá, eu decidi que eu vou ter uma fábrica de fralda ecológica. E eu disse, como assim, Camila, você não é arquiteta? Ela disse, pois é, tive minha bebê, tô muito encantada com esse sistema e tô afim, apareceu uma oportunidade, fiz uma proposta de compra para uma menina que tinha fábrica, fui comprar as fraldas, fiz a proposta de venda pra fábrica, comprei a fábrica e vou ter uma fábrica de fraldas. Você pode me ajudar? E daí foi quando eu percebi que meu trabalho não só era relevante, como ele começou a dar os teus primeiros desdobramentos. E foi quando eu entendi que eu precisava criar uma órbita de ofertas. Pega essa visão e anota no caderno de Aloha ali. Órbita de ofertas. Porque isso é muito vira-jogo no seu negócio. Principalmente se você quer maximizar faturamento e melhorar a vida do seu cliente. As duas coisas ao mesmo tempo. Você vê como é genial. Essa técnica que eu ensino para vocês, que compõe o método Sustente-se, que é um passo a passo de uma estratégia infalível para você ter alta performance na venda de produtos ou serviços sustentáveis, passa por isso. Passa por você estar atento ao que o seu cliente está te pedindo. E daí, com isso, você vai aumentando a experiência dele, você vai melhorando o lugar onde ele chega e você, junto com isso, também maximiza seu faturamento. Então, a Camila, que tinha feito o curso Todo Lixo é um Erro de Design, ela fez outros cursos também, ela fez o Lixo Zero, ela viu uma palestra minha no Inspira Lab. Ela decidiu abrir essa empresa de ecofralda e foi quando eu decidi, ok, vou oferecer uma consultoria. Ela me pediu uma consultoria, então como eu sentei e estruturei o que vai acontecer nessa consultoria, quanto eu vou cobrar e qual é o ponto dela hoje e para onde que eu vou levar ela nesse ponto B. Então, foi o momento que eu fiz os primeiros atendimentos. Então ali, esse é o meu terceiro começo. Foi quando eu comecei a criar meus primeiros produtos baseados na minha própria audiência. Foi quando eu comecei a criar uma órbita de ofertas que melhorava a experiência do meu usuário, porque ela foi lá, aprendeu a ser sustentável no curso de sustentabilidade. Aí decidiu abrir a sua empresa. Aí ela precisava de um passo a mais. Que passo a mais era esse? O meu acompanhamento. Aí ela pediu a consultoria. Então, esse é o meu terceiro passo. Quando eu comecei a criar uma oferta que melhorasse a vida do meu cliente. E daí aconteceu uma coisa muito louca, porque essas pessoas que vinham para o meu curso, nem todas queriam abrir a sua empresa. Então, eu tinha algumas alunas que eram servidoras públicas. E elas decidiram que elas queriam transformar dentro dos seus trabalhos. Então, com isso, eu acabei criando um projeto corporativo que foi rodado por 3 anos seguidos pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul, que se chama Futuridade. E atendi a Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio Grande do Sul com um programa chamado Escolas Lixo Zero. E daí, esse é o meu quarto começo que eu quero contar. Foi quando eu entendi que as pessoas que trabalhavam em empresas,
Elas não queriam uma palestrinha só, elas não queriam um cursinho, elas queriam contagiar os seus colegas, elas queriam promover um ambiente de transformação da sua empresa. E daí, quando é uma coisa coletiva, gente, muda a perspectiva. No 1 a 1, o papo é um. Agora, quando você está tentando fazer uma mudança corporativa e lá dentro vão ter pessoas não sustentáveis, como que você faz essa transformação? E daí foi meu quarto começo. E daí, quando eu decidi que eu ia trabalhar com empresas, eu criei alguns critérios para mim. Porque eu já tinha passado 4 anos lá na Semana Lixo Zero, contagiando pessoas e trabalhando com iniciativas de todos os nichos mais diferentes. E eu percebi uma coisa, que quem não tinha compromisso, o negócio não ia para frente. Então, quando eu fui iniciar esse meu quarto começo, que foi quando eu comecei a criar os programas corporativos, eu tive 2 coisas em mente. Primeiro, eu quero não ficar dependendo de vender curso toda hora. Para eu não ter que vender o curso toda hora, eu quero criar uma coisa que as pessoas me paguem todo mês. Isso foi a primeira coisa que eu pensei quando eu comecei a criar os programas corporativos. Se eu tivesse uma mensalidade e eu conseguisse vender tantos programas, eu ia ter uma determinada receita estável por mês e aquilo me dava uma folga financeira. E daí, junto com isso, eu comecei a entender essa dinâmica. O que eu tinha que fazer lá dentro? Bom, eu tinha que contagiar pessoas, eu tinha que ter uma cena onde as pessoas realmente engajassem, eu tinha que criar esse cenário onde as coisas iam dar certo, porque todo mundo quer fazer sustentabilidade, o problema é fazer isso dar certo. E daí aconteceu uma coisa muito louca, porque eu criei um documento, e esse documento é um termo de compromisso. Eu decidi que eu só ia vender para empresas que assinassem um termo de compromisso, dizendo que estavam comprometidos com sustentabilidade. E esse termo de compromisso eu escrevia ele todo e dava para a empresa assinar, ou ela podia escrever ela mesma seu próprio termo de compromisso e me mandar assinado. Mas sem esse documento eu não ia começar um projeto de sustentabilidade. Sabe por quê? Porque o projeto não ia dar certo. E o projeto não ia dar certo não porque o meu programa tinha um problema, mas o meu projeto não ia dar certo porque a empresa não estava comprometida. E daí, gente, teve gente que me disse, mas eu pago. Teve uma empresa que chegou a me dizer, eu pago o dobro para você rodar esse programa aqui, mas a gente não vai assinar. E eu disse, isso não vai acontecer. Se você não se compromete, por que eu vou gastar minha energia contigo e depois ainda ter a fama de que o programa não funciona só porque você não quis se comprometer? Então, gente, ainda passei por esse momento onde, nesse começo, onde eu estava vendendo programas corporativos, eu estava criando uma coisa nova no mercado, e eu estava criando produtos novos, eu estava criando entregas novas, eu também criei um critério que fazia que não fosse só dinheiro. É transformação, trabalhar com sustentabilidade é transformação. Então, se o cara não assinasse o termo de compromisso, eu não vendia o programa. E daí eu fui criando uma maneira tão forte, uma cultura organizacional tão forte perante a cidade de Porto Alegre e o mercado onde eu atuava, que as pessoas disseram, nossa, o trabalho que está acontecendo lá dentro da Passarga, dentro da oficina de sustentabilidade é uma coisa incrível, é inovador, é contagiante, nos faz chegar em resultados. E isso me fez ir para o 5º estágio. Porque o 5º estágio, o 5º primeiro passo que eu quero contar para vocês que eu dei foi quando aconteceu a pandemia. Que era exatamente quando esses programas estavam explodindo, tanto que o primeiro cliente que eu tive depois da pandemia, durante a clausura, no primeiro ano, assim, que estava todo mundo ainda sem saber o que fazer, foi a própria Justiça Federal comprando uma palestra. Então, nesse momento, eu tive que começar de novo. Eu já não tinha mais como oferecer atividades presenciais, eu já não estava mais palestrando, eu já não estava mais... E eu descobri o digital, e eu disse, cara, a minha única chance nesse momento é adotar o digital. E esse foi meu 5º começo, e é esse começo que você tá vendo. E daí esse começo já teve vários começos também. Porque quando eu comecei no digital, eu comecei no meu perfil antigo, eu troquei o nome várias vezes, eu troquei o nicho, eu troquei tudo, e esse perfil foi hackeado não faz muito tempo. Essa conta que você está assistindo essa live aqui, ela tem menos de um mês. Eu tô com, deixa eu ver, 270 seguidores, 250 seguidores. E tem sido um novo começo muito interessante, porque tudo que eu fazia no perfil antigo não dava certo, agora nesse dá. E sabe por que isso aconteceu?
Porque eu recomecei esse perfil novo do jeito certo. E qual é o jeito certo? Atraindo pessoas que se interessam pelo que você tem para falar, atraindo clientes apaixonados, mostrando que você tem uma transformação para proporcionar para eles, mostrando que você tem uma solução para colocar no mercado, mostrando que você tem relevância, que você tem experiência, que você é um atalho. Eu defino o meu trabalho como facilitadora. Eu sou uma facilitadora de negócios sustentáveis. Então, eu tenho várias formas de atendimento. Eu tenho um atendimento que só trabalha trava, quando o cara sabe que ele está apto a fazer alguma coisa e por alguma razão ele não evolui. E daí eu vou lá e faço um destrave. Aí eu tenho um hot seat. No hot seat a gente pega algum problema que está empacando a tua empresa e passa uma tarde inteira trabalhando em cima disso. Aí eu tenho um diagnóstico que eu passo o dia inteiro entendendo o teu negócio. Amanhã, a partir da manhã eu faço pergunta. São 3 horas de perguntas para entender o teu negócio. E a parte da tarde, daí sim, a gente vai lá e executa. E tem exercícios e tem várias coisas que eu acabo encaminhando. E tudo isso, gente, é um novo começo para mim. Eu nunca imaginei que para fazer sustentabilidade eu ia estar falando de empreendedorismo. Eu nunca imaginei que para ampliar negócios sustentáveis eu ia ensinar técnicas de vendas, estratégias de vendas, estratégias de alta performance, como fazer um script de venda para o cliente, como fazer um roteiro que te permita saber o que falar para maximizar o teu lucro. Nunca imaginei. E é aqui que a gente está hoje. Por isso que eu até fiz nos anúncios dessa live aqui uma chamada dizendo que eu ia te mostrar todos os passos que eu dei para chegar neste dia, aonde eu criei um curso, um mini curso gratuito, para te mostrar todo o passo a passo da estratégia mais infalível, mais eficaz para ter alta performance na venda de produtos ou serviços sustentáveis. Tudo isso que aconteceu na minha vida foi para eu chegar nesse momento, estar habilitada a te falar sobre isso, a te levar para um outro patamar. E qual é o outro patamar? Bom, tem gente que está aqui começando o seu negócio e vai estruturar, e vai o outro patamar vai ser iniciar o seu CNPJ. Tem gente que está fazendo a primeira venda. Tem gente, eu por exemplo agora estou instituindo que eu vou dar um prêmiozinho, negócio simbólico para todas as minhas alunas que fizerem 10 mil reais em menos de um mês. Por quê? Porque daí eu tô mostrando, tô gamificando, eu tô incentivando, eu tô reconhecendo o esforço delas. E não só o esforço, eu quero reconhecer a realização, porque não existe ensinamento sem prática. Não existe eu chegar aqui, te falar sobre tudo isso, te dizer que é possível e te mostrar a realidade de alguém que está fazendo 10 anos no mercado sustentável, se você não copia isso, se você não coloca em prática, se você não diz, ok, então agora eu vou protagonizar todas essas informações e vou mudar a minha realidade. Então, gente, é para que você comece do jeito certo que eu criei essa live, essa sequência de lives que se chama Os Primeiros Passos e que colocam, né, que expõem aqui nesse trabalho que eu venho fazendo com vocês, o início não só da minha empresa, mas de outras empresas, de outras histórias, como que acontece com outros empresários e que tudo isso está no pano de fundo. Para você ter uma ideia, nessa época lá que eu estava sem dinheiro, sem conseguir fazer oferta, sem vender muito, quando eu ainda visitava as entidades de classe, eu já tinha um programa de rádio que eu tive sobre sustentabilidade por 7 anos. Eu dirigia Uber, eu era voluntária no Lixo Zero, eu era voluntária na Net Impact, eu era voluntária no Banco de Resíduos da Fiergs. Eu fazia tudo que eu podia para estar o máximo possível dentro da cena. Mas eu não vendia. Entende? E é sobre vender. Eu aqui vou falar sobre sustentabilidade. E isso é quase como falar sobre amor para mim. Porque sustentabilidade é preservar o futuro para as próximas gerações. É basicamente, para mim, se resume nisso. É preservar a biodiversidade para as futuras gerações. E isso é sobre amor. Mas para você fazer isso, você precisa ter resultados. Resultados financeiros. Por isso, esse perfil aqui também é sobre dinheiro. Eu quero te ver tendo resultados financeiros, conseguindo vender um faturamento tão alto que você possa
ter uma semana sabática a cada 7 semanas. É isso que eu chamo de mundo de Aloha. Um lugar onde você preserva o seu jeito de ser, constrói um negócio sustentável, faz isso de uma maneira que você atrai cliente apaixonado, faz isso de uma maneira que você tenha a construção de um legado, que você monetize sustentabilidade, que você alcance mais pessoas e que isso realmente seja uma pequena cura na sociedade. Se você está preparado para tudo isso, não esquece de clicar no link da minha bio e entrar agora mesmo para o grupo de WhatsApp, onde eu dou acesso a não só o link da Revolução Sustentável, que é esse mini curso que vai acontecer do dia 5 ao dia 8 de setembro de maneira gratuita, mas também a todas as lives e outros insights que eu tenho tido para preparar donos de negócios sustentáveis para ativarem o seu perfil lucrativo e com isso ampliarem os projetos sustentáveis, alcançarem mais pessoas e serem mais felizes. Se você está preparado para tudo isso, vem para o grupo de WhatsApp e não esquece de chamar o seu amigo Eco. É assim que eu encerro essa live, convidando você para o mundo de Aloha. Tô te esperando. Vem comigo. E não esquece que amanhã tem live de novo. Deixa eu me lembrar de quem que é a live de amanhã. Só um pouquinho. Vamos ver amanhã. Deixa eu ver se é fácil aqui para mim consultar. Fácil nunca é, né? Se não tá na mão, a gente se atrapalha. Deixa eu ver se aqui eu enxergo. Aqui também não.